Muitos anos atrás eu lembro que eu comecei a assistir um filme que eu achei ele muito maneiro. Isso daí faz muito tempo mesmo. Eu lembro que no filme tinha muitos atores assim mega famosos e que na época eles eram já muito famosos, mas não como hoje. E eu fiquei vidrado assim, eu achei muito legal. Qual filme era esse, né? A história contava sobre dois mágicos que eles estavam ali tentando o prestígio, quem ia ter o maior prestígio, quem ia ser mais reconhecido. Era uma história sobre essa questão da ambição, da necessidade de palco, da necessidade dos aplausos, né? E um dos mágicos, ele tinha aquela coisa de tipo assim, cara, eu nunca estou no palco quando eles me aplaudem, eu quero estar lá quando eles me aplaudirem. Porque, né, tem toda aquela coisa, o mágico ilusionista, que ele desaparece e tudo mais. Essa história, ela gira em torno dessa ambição e até onde essa ambição pode levar as pessoas. Eu lembro que o filme tinha atores incríveis, por exemplo, Scarlett Johansson, Michael Caine, tinha o Christian Bale, até o Hugh Jackman. E esse filme, ele foi antes de Christian Bale se tornar realmente o Batman que a gente tanto prestigia, que a gente tanto gosta. E aí eu fiquei intrigadíssimo durante muito tempo com esse filme, eu achava ele muito legal, eu assisti quando eu era bem moleque, então tinha muita coisa que eu não entendia, né? E aí depois eu comecei a entender. E aí eu reassisti ele várias vezes depois também. Legal, tinha esquecido de acender a luz. Bom, agora ele acendeu. Bora, vamos continuar. E aí eu fui reassistir recentemente esse filme. Amei esse filme e aí eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui. E se você gosta desse tipo de conteúdo aqui do canal, não esqueça de deixar um like, seguir a gente nas nossas redes sociais, porque eu quero fazer cada vez mais esses vídeos. Não deixa também de se inscrever aqui no canal. Vamos alavancar cada vez mais esse canal aqui pra gente conseguir entregar mais vídeos e fazer mais conteúdo. Porque esse filme é de um diretor que na época ele não era reconhecido como ele é hoje, né? Mas hoje em dia eu acho que é um dos diretores mais famosos e reconhecidos da atualidade e que todo mundo tem um filme dele que fala assim, meu, esse filme tá no meu top 5, tá no meu top 10, porque tem que tá. Vários filmes da carreira dele são muito marcantes. Em 2006 lançou Batman Begins, que é desse mesmo diretor, e foi uma revolução para o cinema de heróis. Nunca tinha se visto nada igual até então, uma história tão pé no chão, mas ao mesmo tempo tão incrível, tão comercial, assim por dizer, para as pessoas que gostavam daquele personagem e até hoje sentem muita saudade daquele Batman que foi inserido por Christopher Nolan. Não tô querendo dizer que o Christopher Nolan é um diretor completo, eu acho que ele tem muitos probleminhas, até por exemplo, nos filmes do Batman, as cenas de luta dos filmes do Batman são ruins, né, de uma forma geral ali, mas ele é muito bom. E o Christopher Nolan, ele me inspirou para fazer esse vídeo sobre ele, sobre a carreira dele e sobre alguns dos filmes dele que com certeza são muito marcantes e memoráveis para a história do cinema num todo, assim, se a gente parar para pensar. Então nesse vídeo eu vou contar um pouquinho da história desse diretor, quem ele foi, o que ele fazia antes, qual foi o primeiro filme dele e até onde ele já chegou. Christopher Nolan é engraçado, né, porque ele é um diretor que ele conseguiu unir aquela pegada muito cult, aquela coisa bem única de filmes dele com uma coisa mais pipocão. Porque se a gente parar para analisar, filmes como A Origem, filmes como, por exemplo, Oppenheimer, não são filmes que estariam num círculo de muita gente assistindo, só que eles ganharam essa facilidade das pessoas irem assistir, talvez por conta de como ele escreve a narrativa das histórias. Oppenheimer teve, né, um grande hype ali por conta do Barbenheimer, que foi uma explosão na época, mas ele ganhou, né, esse semblante, porque a gente tem diretores, por exemplo, o próprio Steven Spielberg, que ele sempre fez filmes muito assim, galgados no blockbuster, filmes que vão levar muitas pessoas para o cinema. Aí você tem, por exemplo, o Tarantino, que tem um nicho, apesar de ser um nicho enorme de pessoas que gostam de Tarantino, ainda é um nicho, ainda é uma galera que leva. Christopher Nolan foi o primeiro cara que conseguiu levar muitas pessoas para o cinema sem ser um nicho necessariamente. Ele fez isso com Interstellar, ele fez isso com Oppenheimer, ele fez isso também com A Origem na época
época que lançou, e os filmes do Batman dele também, que são mega renomados, né? O Nolan, ele estudou literatura na UCL, a faculdade de Londres. Ele escolheu essa faculdade porque ela tinha já uma estrutura para filmagem, ela tinha câmeras e etc. E aí o Nolan poderia tirar alguns projetos dele da gaveta ali e transformar em algo real. Foi ali que ele criou meio que uma pequena produtora com os colegas de faculdade dele, e aí ele começou a lançar curtas sem parar. Após a faculdade, Nolan trabalhou em vários outros empregos, incluindo editor de vídeo e roteirista, enquanto ele continuava produzindo curtas, né? Ele ganhou reconhecimento com o seu primeiro longa-metragem chamado Following, que lançou em 1998, olha isso. Um thriller de baixo orçamento filmado em preto e branco. O filme chamou a atenção da crítica, abrindo o caminho para seu segundo projeto, que lançou nos anos 2000, Amnésia, ou Memento, né, como você quiser chamar. É o primeiro grande sucesso de tanto crítica quanto reconhecimento ali em Hollywood, né, que inovou por contar uma história de forma não linear, com cenas que se desenrolam de trás para frente, o que se tornou uma marca do Nolan. Muitos outros diretores já fizeram isso, né? O Tarantino também é rei disso, ele faz isso no Pulp Fiction, só que o Nolan, ele cria isso de uma forma bem interessante no Memento. É um filme extremamente bem montado. Todo mundo que gosta do Christopher Nolan, que gosta das obras do Nolan, acaba colocando o Memento talvez em segundo, em primeiro, em terceiro, mas o Memento tá sempre ali entre os top 3 ali da carreira do Christopher Nolan, porque realmente esse filme ele é muito bom no geral, assim, ele é muito legal. O interessante da carreira do Nolan é como ele alçou rápido para Hollywood, né? Porque o primeiro filme dele foi o Following, era um filme de amigo, de colégio e tudo mais, então assim, quem interpretava eram os amigos e tal. O segundo filme dele para Hollywood já foi um filme com o Guy Pearce, que não é um ator mega famoso, mas é um ator muito reconhecido, principalmente pela galera que gosta de cinema, já viu esse cara em várias obras. E o segundo filme do cara, que foi Insônia, de 2002, os caras deram na mão dele Robin Williams e Al Pacino pra fazer um filme, cara. Olha isso. Olha o tamanho do culhão desse maluco, velho. O segundo filme dele, ele já pegar esses caras. Todos esses filmes, desde o primeiro, desde o Insônia, se eu não me engano, posso estar falando errado, mas depois eu vejo, uma das principais produtoras do filme é a própria esposa dele. E o engraçado é que em 2006, quando ele foi fazer o filme do Batman, não foi tão simples assim, tipo, vamos fazer. Era uma época em que o cinema de herói estava crescendo muito, porque a gente teve a trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi, que fez muito sucesso, a gente tinha vários filmes de X-Men lançando todo ano, o Hulk estava lançando também, e já era o começo ali do MCU. Se eu não me engano, em 2006 teve o Superman Returns, que lançou, só que o Batman era um problema, era uma incógnita ali para Warner. Na década de 80, o Tim Burton pegou o Batman e fez a adaptação Batman, né, do Batman para os cinemas, com o Michael Keaton, que tem o Coringa lá sendo Jack Nixon e tudo mais. E esses filmes fizeram muito sucesso na época, deram aquele ar sombrio, aquela coisa bem Tim Burton. Pra mim, é a melhor Gotham do Batman em filme, é ainda a do Tim Burton. Não tem o que tirar, aquela Gotham é maravilhosa. E aí o tempo passou, o Tim Burton acabou saindo fora dos projetos do Batman, ele parou de fazer os filmes do Batman, teve toda uma história, e quem tomou, né, a rédea foi o Joel Schumacher, só que em 1997, 98 ou 97, alguns dos 2 anos, não lembro agora, lançou Batman e Robin. O Batman e Robin foi um dos maiores fracassos assim do cinema. E o Joel Schumacher não fazia ideia do que ele estava fazendo, ele não fazia ideia quem que era o personagem do Batman, o que ele estava adaptando. Ele ficou colocando muita coisa estranha, botou os Batmamilo, Batcartão de crédito, bate um monte de bobeira. E aí, isso daí fez com que o filme se tornasse o maior fracasso da história do personagem, assim, tipo, que personagem é esse? Durante muito tempo, a Warner deixou esse personagem na gaveta, falou, não, a gente não vai fazer filmes desse personagem por um período longo,
porque esse personagem tá mega queimado, o Batman tá mega queimado. E aí surgiu o Nolan. O Nolan, nessa época, cara, ele era já uma figura reconhecida em Hollywood, uma figura meio visionária e tudo mais, mas, cara, ele não era nem metade do que ele é hoje, tá? Porque ele não tinha feito filmes que estão se tornando clássicos contemporâneos, como Interstellar, como A Origem. Ele não tinha feito nenhum desses filmes ainda. O desafio era transformar o filme do Batman numa coisa mais madura e sombria, sabe? Mais intensa. E aí eles olharam pro Christopher Nolan, que na época estava fazendo filmes mega complexos ali, né? Como o Insônia, o Memento, que eram filmes ali bem da forma dele. E eles falaram, cara, esse cara eu acho que é o que a gente precisa para revitalizar o Batman, para transformar o Batman num personagem realmente bom pros cinemas. Aí foi lá o Christopher Nolan, pegou o Batman, ele falou, cara, eu quero fazer um personagem que ele seja mais realista, ele seja palpável, eu quero fazer um personagem que as pessoas olhem para ele e falem, cara, este personagem ele pode existir, esse Batman do Christopher Nolan pode existir. E aí ele explorou toda a origem do Batman de uma forma que o cinema ainda não tinha visto. Ele colocou esse personagem heróico, de um herói tão famoso, né, dos quadrinhos, das histórias, dos desenhos animados, de uma forma muito realista nos filmes. Se inspirou em clássicos das HQs, como no Batman 1, O Longo Dia das Bruxas, do Frank Miller. E aí ele queria pegar essa história do Bruce Wayne, de todos os traumas dele, como esses traumas moldaram ele e o transformaram no vigilante Batman, né? Como transformaram isso. Então, o primeiro filme você vê bastante disso, que é um filme bem psicológico também, de quem é Bruce Wayne, de como é construído a figura tanto do Batman quanto do Bruce Wayne. E aquela brincadeira, né, de o que é a verdadeira máscara, né? A verdadeira máscara do Batman é o Bruce Wayne, né? Porque quando ele tá com a máscara do Batman, ele realmente é ele. Eu dei uma pesquisada rápida e o Batman ele lançou em julho de 2005. Então o grande truque é depois do Batman Begins, tá? Então vamos continuar daí. E aí o que acontece? Ele lançou o filme foi um extremo sucesso na época. Todo mundo adorou o filme. E aí, de novo, era o Christopher Nolan trabalhando com nomes muito fortes do cinema, né? Tinha o Christian Bale, tinha de novo o Michael Caine, tinha Gary Oldman, Gary Oldman é um monstro, tinha o Lucius Fox, que era feito pelo Morgan Freeman, tinha também o vilão, Liam Neeson era o vilão, Ra's al Ghul, um clássico aí dos quadrinhos e tudo mais, ele colocou de uma forma muito realista, assim por dizer, porque também, né, é complicado, mas é interessante essa pegada que ele coloca no filme do Batman e fez a Warner falar, meu, é isso que a gente queria, vamos fazer um segundo filme. E aí foi o ponto mais alto, eu diria, da carreira de Christopher Nolan, Batman, o Cavaleiro das Trevas de 2008. O Batman Cavaleiro das Trevas, ele tem uma parada muito interessante, que é um dos primeiros filmes a aparecer no Oscar, de filmes de herói, né? Mas os únicos que levaram o Oscar para casa foi o filme do Super-Homem, de 78, por melhores efeitos especiais, mas o único que até hoje ganhou um Oscar entre os principais ali do Oscar, foi de melhor ator coadjuvante por Heath Ledger, que fez tão magistralmente o Coringa, o Joker, o Palhaço. Esse filme foi, cara, é um divisor de oceanos, assim. Porque aí sim, né, em 2008 lançou também Homem de Ferro, e você tinha os dois lados da moeda começando a surgir ali, né, porque quase literalmente, né? Porque tinha duas caras no Batman também, do Cavaleiro das Trevas. Mas você tinha de um lado a Marvel fazendo esses filmes divertidos, engraçados, bem leves pra galera, pra família toda. E do outro lado a DC fazendo o primeiro filme deles, realmente assim, dark, sombrio. Era um filme intenso, sabe? O Coringa era uma figura quase que assustadora em alguns momentos do filme. It's disturbing. Tell them your name. Ryan. Are you the real Batman? No. 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 Then why do you dress up like him? He's a symbol. We don't have to be afraid of scum like you. Yeah, you do, Brian.
You really do. Huh? Yeah. Oh, shush. So you think Batman's made Gotham a better place? Look at me. Look at me! You see, this is how crazy Batman's made Gotham. You want order in Gotham. Batman must take off his mask and turn himself in. Oh, and every day he doesn't, people will die. Starting tonight. I'm a man of my word. E era muito bom o personagem do Heath Ledger. Meu, o que o Heath Ledger fez com o Coringa ficou marcado para a história do cinema. Eu acho que o Nolan também tem muito disso, sabe? O Nolan, ele é diferente, por exemplo, de um Martin Scorsese, que ele pega um ator e ele lapida aquele ator e fala, meu, agora esse ator vai atuar bem no meu filme. Tipo, que nem ele fez com o Mark Wahlberg no filme dos Infiltrados, que eu acho que é o único filme do Mark Wahlberg que ele realmente não é o Mark Wahlberg. Mas o Nolan, ele tem uma... Ele sabe escolher os caras que vão trabalhar nos filmes dele, sabe? Parece que ele vai ali e fala, meu, esse cara vai mandar bem. Porque o que o Heath Ledger fez... Meu, o Heath Ledger, quem ele era antes do filme do Batman Cavaleiro das Trevas, sabe? Ele era o cara bonitinho que fazia filmes de romance, sabe? 10 Coisas que Eu Odeio em Você, Coração de Cavaleiro, fazia esse tipo de filme. E aí, do nada, o cara... Oxi, vem aqui, foco. Ô tio, tá louco? E aí do nada ele pega e faz o Coringa, cara, o Joker, o palhaço. E é um dos personagens mais incríveis do cinema, assim. Ele tem uma pegada do Jack Nicholson, ele pega muito também do Piada Mortal, ele junta aquilo ali, ele pegou coisas também do filme do Laranja Mecânica e tudo mais. E ele faz aquele personagem incrível, cara, incrível. Então, muito bem dado esse Oscar, né? Póstumo, porque infelizmente o Heath Ledger faleceu depois desse filme, mas muito bem dado esse prêmio, né, esse Oscar de melhor ator coadjuvante pro Heath Ledger. Mas a carreira de todo diretor que vai ficando famoso é assim, né? Ele começa a fazer alguns filmes que são legais, só que tem um filme que vira um divisor de mares, assim, da carreira daquele cara, sabe? É um filme que todo mundo vai falar, meu, esse filme aqui, ó, esse cara voou. E esse com certeza é Batman Cavaleiro das Trevas, fez o Nolan ficar conhecido mundialmente, todo mundo começou a ficar de olho nos próximos filmes que esse cara ia fazer, porque Batman Begins foi bom, foi muito bom, mas o Cavaleiro das Trevas eu considero até hoje o melhor filme de herói já feito na história. Eu acho que alguns chegam ali perto, mas não tem a maestria que Cavaleiro das Trevas tem. E aí rolou uma parada depois de Cavaleiro das Trevas. O Christopher Nolan, na verdade, eu vou explicar pra vocês uma outra parte aqui, né? Todos esses filmes, tanto do Grande Truque até Cavaleiro das Trevas, que a gente tá falando aqui, todos esses filmes foram corroteirizados por um cara muito importante chamado Jonathan Nolan. O Jonathan Nolan, ele é o irmão do Christopher Nolan. Ele foi o cara que co-roteirizou, na verdade ele roteirizou e o Christopher Nolan deu algumas lapidadas a mais nos roteiros desses filmes que ficaram tão famosos do Christopher Nolan, né? Então muito também o Christopher Nolan tem que dever a o nosso queridíssimo Jonathan Nolan, porque ele é muito bom escritor. Ele escreveu histórias incríveis. E o filme do Batman só existe por conta dele, assim, também. E aí o Jonathan Nolan, ele falou que ele tinha muita dificuldade, o Jonathan Nolan, tá? Ele tinha muita dificuldade de fazer o roteiro pro terceiro filme do Batman. Na época se conversava sobre um terceiro filme do Batman. Em 2008, a estrutura da Marvel começou a ser criada. Ninguém sabia o que ia sair dali, mas o primeiro filme da Marvel, que foi o Homem de Ferro, foi muito bem nas bilheterias. E aí a galera da Warner começou a falar, opa, o que tá acontecendo ali do outro lado? Então lá do outro lado, o Nolan e o Jonathan Nolan estavam meio receosos para fazer um novo filme do Batman, porque eles não sabiam o que eles iam fazer. Talvez também seja um pouco daquilo, né? O Heath Ledger morreu, o personagem era muito bom, o ator era muito bom. Eles queriam continuar naquela mesma pegada ali de colocar o Heath Ledger no filme
Provavelmente o Heath Ledger ia aparecer no terceiro filme, mas infelizmente ele faleceu, impedindo que isso acontecesse. Quando isso aconteceu, talvez o Jonathan Nolan ou o Christopher Nolan falando, meu, a gente vai ter que repensar todo esse projeto para fazer um terceiro filme bom, porque, cara, perdemos o nosso principal personagem ali, né? Porque, de novo, no filme do Cavaleiro das Trevas, o Heath Ledger, ele rouba a cena, cara. O Coringa rouba a cena toda vez que ele aparece. Você quer saber dele, daquele personagem. E aí, eles deixaram meio que em banho-maria durante um tempo, escrevendo, roteirizando. A Warner deu espaço para eles, o que é impressionante, porque é muito difícil isso acontecer. Imagina hoje em dia, é impossível isso acontecer, mas aconteceu naquela época. Nesse mesmo período, Christopher Nolan trouxe outro filme que se tornaria um clássico da filmografia dele, A Origem, de 2010. Meu, que esse filme é bom, é sacanagem, mano. É muito bom A Origem, é uma história muito original dele, é uma coisa muito perspicaz ali, a história do personagem, a história, aquela ideia dos sonhos e tudo mais. Cara, é sensacional esse filme. E conta com a estrela, né? Mais uma estrela aí para os filmes do Christopher Nolan, é o Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio estava no auge dele nessa época, foi um momento ali que ele começou a fazer muito filme bom, um seguido do outro, né? O Leonardo DiCaprio, na verdade, tem filme bom desde o começo da carreira dele, né? Mas ele começou a fazer cada vez mais filmes renomados nessa época. O filme, ele conta a história de um grupo que é um grupo meio de mercenários, assim, que fazem umas missões de roubo, de incursões dentro do sonho das pessoas. É uma parada muito mirabolante, muito interessante. Foi aí que o Nolan começou a colocar, né, um pouco mais o pé firme nessas ideias doidas dos filmes dele. Nossa, mexer com a realidade, com a nossa noção de tempo e espaço, e também colocar aquele final ambíguo, né? Só que o Nolan, ele tem uma coisa que outros diretores não têm. Na verdade, eu não sei se é bom ou se é ruim. O Nolan, ele sofreu muito com o final da Origem, porque, né, pra quem não assistiu, sinto muito, spoilers agora. No final da Origem, o peão lá fica lá rodando. Vocês lembram disso, né? Essa cena virou um marco da história do cinema já. E aí, dentro do contexto da história do filme, pra quem assistiu vai entender que é uma questão de que, tipo, se aquele peão ele continua rodando, quer dizer que ele tá no mundo dos sonhos. Se ele parar, quer dizer que ele saiu do mundo dos sonhos, e tem toda essa parada. E aí, no final do filme, a última cena do filme, o Leonardo DiCaprio, ele tá com os filhos dele e tudo mais. Você não sabe se ele tá na realidade, se ele tá no mundo dos sonhos, e ele roda o peão. E aí, quando ele roda esse peão, o peão dá uma cambaleada e o filme acaba. E aí todo mundo ficou na dúvida, tipo assim, e aí ele tá no mundo dos sonhos e tudo mais. E cara, isso é uma coisa que alguns diretores têm que... Eu gosto muito quando eles fazem isso, porque eles deixam aquele final aberto, aquele final ali pra você interpretar da forma que você quer. Isso enriquece muito a obra, porque você fala, meu, ou eu sinto uma esperança maior de que esse peão ele parou de rodar e ele não tá no mundo dos sonhos. Outras pessoas que são um pouco mais, que não são tão esperançosas, podem ver aquele peão e falar, meu, ele tá no mundo dos sonhos. E isso é muito top em obras assim, cara. Você ter essa ambiguidade, você ter essa dificuldade de você entender e uma pessoa interpretar de uma forma, outra interpretar de outra forma, e tá tudo bem, não tá certo, não tá errado. Eu odeio quando o diretor ele vai até uma entrevista, até alguma coisa e fala, ah não, o final na verdade é esse. O Ridley Scott é rei disso. Ele já fez isso com o Blade Runner, ele toda hora fica fazendo isso de falar o que realmente acontece no final dos filmes dele e destrói a obra do cara. E o Nolan falou, cara, eu não vou falar o que eu pensei e tudo mais, o peão ele tá lá e ponto final. Só que como eu expliquei pra vocês no começo desse vídeo, que os filmes do Christopher Nolan, eles pegam muita gente, não é simplesmente um nicho pequeno, mas sim muitas pessoas variadas vão no cinema assistir os filmes do Christopher Nolan. Muita gente que não tem uma familiaridade com isso começou a criticar o filme porque achou uma porcaria esse final, porque o final não tem aquele final feliz, ou não tem um final ruim, ele não tem um final, ele tem uma coisa aberta. Como o Nolan ele foi muito criticado por esse filme,
ele começou a explicar tudo nos filmes dele, logo em seguida, depois desse. Isso é uma coisa que eu achei muito chata dos filmes do Nolan. Eu entendo que é uma opção ali que ele teve por conta de uma questão comercial dos filmes dele, como os filmes dele atingem muitas pessoas, ele tem que fazer isso, mas mesmo assim, cara, ele poderia ter deixado finais ambíguos e acostumado a galera, e é isso. Porque logo em seguida a gente teve Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge, filme de 2012, um filme muito controverso. Tem gente que odeia esse filme, tem gente que acha muito da hora. Eu sou um cara que gostei de algumas coisas do filme, gostei de algumas opções ali do filme. O Tom Hardy, ele tinha trabalhado com o Tom Hardy no filme do Inception, e ele trouxe o Tom Hardy para ser o Bane no filme do Batman. E é um filme legal, é um filme com bastante cenas bacanas, bastante coisas interessantes, mas no geral você vê que ele já começou a trazer um filme muito pipocão, assim, um filme muito bobo e com soluções muito bobas, assim. Eu acho que isso começou a acontecer porque a Warner começou a ficar muito desesperada, pra variar, né? A Warner sempre fazendo isso, começou a ficar muito desesperada em correr atrás do prejuízo, porque em 2012 já tava lançando o primeiro filme dos Vingadores, cara. Então, assim, a Warner falou, meu, a gente precisa pegar esse hype, a gente precisa surfar nisso. Tanto que na mesma época começou a produção do Super-Homem, o Super-Homem lançou em 2013, o Christopher Nolan ajudou na produção, o Jonathan Nolan fez o roteiro do Super-Homem, o Man of Steel, que é do Zack Snyder. O maior erro deles foi porque o Christopher Nolan, na verdade, quis sair fora. O Christopher Nolan falou no final do Batman The Dark Knight Rises, que ele falou assim, cara, eu não vou mais fazer filme de herói, acabou. Muito obrigado, falou, valeu, e foi embora. E aí eles deixaram tudo na mão do Zack Snyder e aconteceu o que aconteceu, né? O Batman The Dark Knight Rises tem seu lado ruim, tem seu lado bom, tem as bobeiras que você não consegue entender nesse filme, a cena dos policiais lutando com os caras na porrada. E aí o final explicado, né? Porque tem uma cena no meio do filme em que o Michael Caine, né, que é o Alfred, ele fala pro Bruce Wayne. Ele fala assim, eu sempre ia num café e eu tinha esperança de te ver lá bem, feliz e tudo mais, com uma pessoa que você tava bem, mas isso nunca acontecia. E aí no final do filme o Michael Caine, o Alfred, vai nesse café e ele acena pra pessoa. E pra mim aquele filme, ele melhora muito com esse final, cara. O Michael Caine acena e acabou. Todo mundo que assistiu o filme até ali entendeu que é o Bruce Wayne que tá ali. Só que não. O que o Christopher Nolan fez foi isso daí. Cara, é muito ruim, cara. Essa cena é muito ruim. O problema dessa cena é o expositivo. É você tá falando que o espectador, a pessoa que tá assistindo, é burra pra caramba. Tipo assim, ó aqui, seu burro, você não entendeu? Ele tá aqui, ele tá bem, e ele ainda tá com a Selina Kyle, ele ainda tá com a mulher gato, que fez as cagadas que fez durante o filme. Então é bem broxola, é bem ruim esse final. E foi ali que o Christopher Nolan começou a explicar demais os finais dele. Eu acho que os filmes dele são muito bons, só que os finais dele começaram a ficar ruins a partir daí. Muita gente na época que lançou Batman é foda, né? Batman The Dark Knight Rises falou, meu, acabou a carreira do Christopher Nolan, o Nolan não vai mais conseguir fazer filme, acabou, esse daí foi o último filme bom desse cara. E aí em 2014 ele traz pra todo mundo o Interstellar, mano. Cara, Interestelar é um absurdo esse filme aí, cara. E, de novo, né, o Christopher Nolan trabalhando com atores incríveis, né, porque no Interestelar ele traz a Jessica Chastain, que na época estava começando a fazer muita coisa, e ela é muito boa atriz, ela é muito foda. E aí nesse filme ela dá um show com a Murphy. E o filme também conta, né, com o Matthew McConaughey, que tava na era dele, né, nesse momento, né? Fez Clube de Compras Dallas, teve uma aparição dele no filme do Lobo de Wall Street,
Teve True Detective, que é uma das minhas séries favoritas da primeira temporada, que é com ele. Então, assim, ele tava no hype absurdo, mostrando que ele era um puta de um ator. E aí o Christopher Nolan vai lá, coloca ele no projeto do filme do Interstellar e ele dá um show. Cara, eu acho que o Interstellar, eu vou ter que fazer um vídeo daqui a algumas semanas, eu vou fazer um vídeo só falando sobre Interstellar. Porque ele tem muita coisa, ele se tornou um fenômeno cultural no momento que ele lançou ali. Ele é muito comentado, muitas pessoas falam desse filme até hoje. Ele estourou uma bolha que era da galera que gostava de filme de espaço, e aí um monte de gente começou a assistir, não só essa galera dos filmes de espaço. Ele despertou muito o interesse de públicos que não curtiam muito esse tipo de filme e tudo mais, e aí começaram a gostar muito. Então o Christopher Nolan fez um filme que estourou as bolhas, que eu tava falando pra vocês, que é um filme complexo, um filme cheio de coisas e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele leva a galera do pipocão pro cinema. Então é muito interessante isso. Na carreira do Nolan tem alguns filmes assim. Em 2017 ele lançou Dunkirk, que pra mim é um dos filmes mais fraquinhos da carreira dele. Eu acho um filme que não tem muito aquele ar Christopher Nolan, não tem muita aquela sensação de grandiosidade. Pra mim existem filmes de guerra, né, principalmente da Segunda Guerra Mundial, que são muito melhores do que esse. Eu entendi que o Christopher Nolan ele é britânico, né? Então ele quis focar bastante aquele lado da Inglaterra dentro da guerra. Ele precisava disso, eu acho, talvez. Colocou Tom Hardy para fazer um personagem de máscara de novo. A gente sabe que o Tom Hardy tem uma dicção péssima para fazer personagens com máscara, principalmente piora. Jesus cost you strength. Victory has defeated you. Mas ele colocou e o filme ele é legal, mas não é nada demais, né? E aí, em 2020, teve o Tenet, o filme que basicamente cancelou o Christopher Nolan nas redes sociais. Mas é um filme aí que a gente pode falar um pouquinho aí sobre ele aqui nesse vídeo. Cara, se eu fosse fazer um top 5 de filmes do Christopher Nolan, Tenet não ia estar nele, não. Não ia estar. Porque eu acho o filme... Beleza, ele é um filme complexo. Ele brinca ali com aquela questão de voltar no tempo, de o tempo invertido, nananana. Só que essa parte é legal, essa parte é bem maneira. Só que o problema do Tenet é como é executado esse filme. Ele quer fazer uma história tão cabeçuda, tão não sei o que tem, que o filme ele começa a ficar até meio cansativo, sabe? Meio, nossa, que preguiça desse filme aqui. E eu me deparei com o Tenet assim, meio que injuriado da trama dele no meio do filme, pensando, quero que acabe logo. Porque tudo aqueles momentos legais do filme, eles aparecem, são maneiros, mas eles não sustentam um filme tão interessante assim. Não tô falando que o filme é ruim, mas em comparação a qualquer outro filme do Christopher Nolan, o Tenet tá muito abaixo. Mas teve polêmicas, né, envolvendo esse filme, né? Porque ele é de 2020, né? O auge da pandemia. Isso mesmo, gente. E aí o Christopher Nolan foi um dos defensores de você poder ir pro cinema bem no começo da pandemia, bem no momento mais intenso da pandemia. Imagina você ter colocado milhões num filme, impulsionado ele pra caramba no marketing, e aí quando o filme lança, o filme... você não pode ir no cinema assistir porque tá numa pandemia, o filme foi um fracasso, a grana que ele gastou pra fazer esse filme foi um absurdo, e eu acho que o filme ele chegou a se pagar, mas foi assim, nossa, na garganta, assim, não teve nada de lucro esse filme. E ele ter falado isso nas redes sociais piorou ainda mais a visibilidade do filme, porque muita gente falou, esse cara é um imprudente, eu não vou assistir o filme dele. E aí piorou ainda mais a situação dele, né? Talvez se ele tivesse apostado um lançamento junto em algum streaming, alguma coisa, talvez o filme tivesse ido melhor ali na questão de avaliações e etc. Mas foi complicado essa época aí pro Christopher Nolan. Foi complicado esse filme porque eu não acho esse filme nem de longe um dos filmes mais interessantes dele, mais bem executados dele. Na verdade ele é interessante, ele só não é bem executado, né? Mas a gente vai para Oppenheimer de 2023. Christopher Nolan ele ficou uns 3 anos parado, né? De 2023 de 2020 até 2023, que foi quando ele lançou Oppenheimer. E de novo, Christopher Nolan apostando
em um bom elenco, colocando grandes nomes do cinema, Robert Downey Jr., colocando o Cillian Murphy para ser o personagem principal, colocando outros, né? Emily Blunt tá no filme, Matt Damon tá no filme, colocando essa galera para atuar em um dos filmes que ele apostou muita coisa. O Oppenheimer conta a história do Oppenheimer, obviamente, o pai da bomba atômica, o cara que criou a bomba atômica, as mesmas que caíram em Hiroshima e Nagasaki. E é um filme de velho conversando o tempo inteiro, cara. Tipo assim, é um filme de lero-lero, de conversa. Tem uma cena que é da explosão da bomba nuclear, do teste deles, que é sensacional. Tipo, você... Meu, é um bagulho absurdo. O Nolan, de novo, se envolveu em polêmicas nesse filme, porque ele falou que ele não usou nenhum tipo de CGI. Gaveta fez um vídeo falando sobre isso, porque tem muito CGI no filme, sim. E falar que o filme não tem CGI quando ele tem CGI é você simplesmente tacar um pedaço, uma pá de cocô na cara de quem faz o CGI e falar, meu, esse cara não existiu no meu projeto, sabe? Tipo, é desvalorizar o trabalho do cara, né? Então, é complicado, né? O Nolan, ele sempre alegou essa questão dele não gostar muito dos CGIs, ele sempre foi um cara muito de efeitos práticos, tem o The Dark Knight Rises, a cena do avião, que é um absurdo de bem feito, tem no Inception a cena que eles fizeram um corredor para fazer uma cena e tudo mais, essa cena aí que vocês estão vendo na tela, e é sensacional isso que ele faz. No Cavaleiro das Trevas tem o acapotamento do caminhão que ele faz, muito top também. Então assim, ele é um cara que ele manja muito de fazer os efeitos práticos, mas no momento que o cara alega que no filme dele não tem efeitos visuais, não tem nenhum tipo de CGI, e tem, você vai ver o filme, você vê que tem, você fica, meu, por que ele fez isso? Mas o Oppenheimer é um filme bom, cara, é um filme muito da hora, apesar de ser um filme de quase 4 horas, de velho conversando, conversa aqui, conversa ali, lero, lero, lá, lero, lero, cá, você viu o Cillian Murphy pelado nesse filme, mas é um filme bom, é um filme legal, é um filme muito interessante. E ele, de novo, teve uma sorte absurda. Porque, cara, se você parar pra pensar, não é um filme que vai levar muita gente pro cinema, cara. Pô, é um filme do Oppenheimer, é um filme de velho conversando, é um filme de lero-lero. Mas ele se beneficiou de duas coisas muito importantes para esse filme estourar. A primeira foi o ator que ele escolheu, o Cillian Murphy. Cillian Murphy ficou muito popular depois dele ter feito Peaky Blinders. Ele ficou muito popular, gente, muito popular mesmo. E aí ele colocou o Cillian Murphy como o ator principal desse filme, o que alavancou demais as vendas de bilheteria desse filme. E aí teve mais uma coisa que alavancou, que foi Barbie. Na mesma época, no mesmo dia, tava lançando Barbie nos cinemas. E aí foi aquela brincadeira, aquela briga, né, de quem vai estrear melhor, né? Barbie, Oppenheimer, nananã, tudo mais. Então teve muita gente que foi assistir o filme do Oppenheimer porque foram assistir junto o filme da Barbie, aquela brincadeira do homem assistir o Oppenheimer e a esposa ia assistir a Barbie, aí eles vão assistir os dois juntos. Então ele ganhou muito hype com isso, ele ficou muito popular por conta disso e foi um filme de quase 1 bilhão de bilheteria na época, no mesmo dia que lançou Barbie, ainda ele lançou e fez quase 1 bilhão de bilheteria. Então foi assim, um absurdo de bem em bilheteria esse filme aí, cara. O Nolan, ele tem esse poder, assim, de entregar pra você obras que você vai parar, você vai querer saber o que quer, você vai querer entender qual que é o próximo projeto dele. Eu tô mega ansioso pro próximo projeto dele, ver o que é. E aí o Nolan, ele é um excelente diretor. Ele consegue trazer câmeras inventivas muito boas, ele gosta muito do IMAX, então ele faz aquelas imagens lindas nos filmes dele, ele gosta de um filtro muito mais escuro, muito mais intenso para os filmes dele, que deixa também o filme dele com um visual único. Eu acho que quando você começa um filme do Nolan, você sabe que é um filme do Nolan pelo visual. Vários grandes diretores têm isso, né? Quando começa o filme do cara, você sabe que aquele filme é dele, né? O Tim Burton, o Tarantino, e o Nolan não é diferente. O Nolan, ele tem aquela cara, o filme dele tem aquela cara dele, seja tanto o filme do Batman quanto o Oppenheimer tem a cara dele. E o Nolan se beneficiou muito com as pessoas que trabalharam com ele à volta dele. Teve o irmão dele, o Jonathan Nolan, que é um excelente roteirista. Então, para mim, os melhores filmes
do Christopher Nolan são roteirizados pelo irmão, pelo Jonathan, que é o filme do Batman, que é A Origem, que é Interstellar, são os melhores filmes dele. E né, o Jonathan tava lá junto com o cara. Ele se beneficiou demais dos atores que trabalharam com ele, porque em todos os grandes projetos do Nolan ele teve grandes atores. O Cillian Murphy ganhou o Oscar de melhor ator esse ano por conta de Oppenheimer. Então assim, cara, ele tem uma galera forte que trabalha junto com ele, ele sabe escolher quem trabalha junto com ele. Mas não excluindo uma das principais coisas, assim, quando a gente fala da galera que trabalha com ele e de uma parte muito grande do sucesso dos filmes dele, a trilha sonora. Eu tô ensaiando, eu tô pensando como é que eu vou fazer um vídeo falando sobre trilhas sonoras, um top 5 aí de trilhas sonoras marcantes, mas com certeza o Hans Zimmer vai estar lá, porque ele é um dos melhores compositores da atualidade, sem dúvida. Tanto que o Oppenheimer, cara, eu não consigo lembrar da trilha sonora principal desse filme, cara. E eu fui assistir esse filme sozinho, assim, focado no cinema, numa segunda-feira vazio o cinema, e eu não consigo lembrar, mas os filmes que o Hans Zimmer, como por exemplo Interstellar, A Origem, Batman, que o Hans Zimmer era o compositor, eu lembro assim na minha cabeça na hora. São músicas lindas, cara, são músicas maravilhosas. O Hans Zimmer, ele é um monstro, assim, da composição. Várias das trilhas sonoras dele são uma das minhas favoritas, assim, tanto dos filmes do Nolan, também tem o Gladiador, também é dele, e o Hans Zimmer é muito bom. Ele invoca aquela emoção suntuosa, né? Ele consegue trazer aquela emoção suntuosa do filme. Fora da Terra, o universo é um desperdício de espaço, mas as estrelas apareceram na minha frente quando eu recebi seu abraço. Foi um tanto quanto muito mágico. Entro no buraco negro só pra voltar e ver seu sorriso lá no passado, fazendo minha mente flutuar. Mas sei lá se existe vida fora da Terra, disso eu não sei, mas eu quero aproveitar cada momento com você, porque a vida é esse replay. Navegando no oceano dos seus olhos, tenho certeza que eu velejei. Garota, você é interestelar, nem a estrela mais linda, até a luz que você tem. Garota, você é interestelar, nem a estrela mais linda, tem a luz que você tem. Garota, você é interestelar, nem a estrela mais linda, tem a luz que você tem. Garota, você é interestelar, nem a estrela mais linda, tem a luz que você tem. Garota, você é interestelar, nem a estrela mais linda, tem a luz que você tem. Navegando no oceano dos seus olhos, tenho certeza. Novo compositor dos últimos dois filmes do Christopher Nolan, o Tenet e Oppenheimer, é o Ludwig Göransson, alguma coisa assim. Ele fez, e assim, cara, são trilhas sonoras boas, não é ruim, mas não é nada marcante também, eu diria, tá? E aí, durante muito tempo também, o Christopher Nolan teve um contrato vitalício assinado com a Warner. Todos os filmes dele eram lançados pela Warner, tanto o Cavaleiro das Trevas, quanto Interstellar, Inception. Mas aí chegou Tenet, como ele falou, né, que ele não queria que o filme dele fosse pro streaming, que a Warner queria fazer um lançamento junto, né, o streaming da HBO junto com os cinemas. Ele não quis isso, ele falou, eu quero só nos cinemas. Ele bateu muito no pé de levar a galera pro cinema, e a Warner falou, meu, isso daí não vai dar certo, tá em pandemia e tudo mais. Eles acabaram descontinuando essa parceria deles, que era muito duradoura, né? Fazia muitos anos que o Christopher Nolan já estava fazendo filmes com a Warner, e aí ele fez Oppenheimer junto com a Universal. Próximos filmes dele vão ser nesse novo contrato dele aí com a Universal, né? O que é bom, né, para um diretor do calibre dele ter esse tipo de contrato, porque ele já
aciona ali o que ele quer junto com aquela produtora, né? Ó, eu vou precisar de tantos milhões para fazer esse filme aqui. Ele tem um contrato mais longo, né? Então ele tem uma responsabilidade de trazer novos filmes. É diferente, né? Para colocar aqui em perspectiva. Por exemplo, o nosso queridíssimo Tarantino, ele não tem esse tipo de contrato. Então o Tarantino, ele tem uma ideia, ele procura alguém que vai colocar dinheiro nessa ideia e aí ele faz o filme. Se ele ficar 5 anos, 10 anos sem fazer um filme, ele pode ficar. Agora, o Christopher Nolan não, ele tem um contrato, por exemplo, com a Universal, ele fecha um contrato com a Universal e a cada 3 anos, 2 anos, 4 anos, depende do contrato, ele vai ter que estar entregando algo novo aí para os cinemas. Christopher Nolan, apesar de ser uma figura muito controversa por algumas coisas, né, ele com certeza tá ali no hall dos principais diretores da história do cinema, não só da atualidade, mas da história no geral, porque ele contribuiu muito para o cinema, ele criou obras que realmente ficaram muito marcantes. Essa parada dele fazer filmes que entregam tanto para o grande público quanto para as pessoas que gostam de um cinema mais cult, de um cinema mais cabeça, é muito interessante. Apesar dele estar sempre fazendo aquele final duplo nos filmes dele. Interstellar é outro, que você pode ver ele até o final, até quando o Cooper ele entra dentro do buraco negro e ele derruba o primeiro livro e acaba o filme ali. Pra mim seria sensacional. Ou se você quer entender mais a história, aí tem toda aquela coisa dele reencontrar a filha dele velha e tudo mais, que eu acho muito ruim, muito clichê, muito feio. Aquela cena tosquíssima. Mas eu tô esperando muitos novos filmes do Christopher Nolan. Eu queria fazer esse vídeo aqui dedicado a esse cara. Ele colocou aí no Hall da Fama vários personagens que ficaram muito reconhecidos por quem eles são, pelo que eles fizeram, e com certeza aí daqui a 20 anos a gente ainda vai estar falando do Christopher Nolan, assim como a gente fala até hoje de Spielberg, George Lucas e vários outros diretores, beleza? Então, valeu!